pessoal, beleza? Estou fazendo esse vídeo aqui para ajudar o pessoal aí a escolher um mini torno, tá? Eu não fiz esse vídeo antes porque os tornos estavam muito caros, o dólar estava muito caro, tinha muito fabricante aqui no Brasil que não tinha equipamento em estoque, tá? Então agora parece que os estoques estão sendo repostos e o dólar está caindo, então pode ser aí que nos próximos meses a gente tenha uma opção maior de fabricantes, né? Eles voltem a ter os estoques e talvez também a gente tenha preços melhores, tá? Então eu vou fazer uma análise aí dos modelos disponíveis no mercado, mas eu vou falar de forma abrangente da família, né? Do projeto de cada torno e dos modelos que a gente tem aqui, tá? Eu não vou falar de microtorno, tá? Eles são muito pequenos, eles têm motores fracos, eles não fazem rosca, então eu não acho que seja... A gente pode até ficar tentado a comprar um desses por conta do preço, mas eu acho que é melhor partir para um pouco maior, né? Mesmo que for o seu primeiro torno, mesmo que você queira uma coisa pequena, tá? Pelo valor eu não acho que vale muito a pena. Você pode investir um pouco mais e ter um leque maior de possibilidades, tá? Bom, a primeira família que eu vou falar de torno é o CJ0618, tá? Na imagem aí eu estou colocando na parte de cima alguns modelos que são vendidos fora do Brasil e na parte de baixo os modelos que tem disponível aqui no mercado brasileiro, tá? E por que eu chamo de família CJ0618? Porque essa é a designação desses tornos lá na China, tá? Os fabricantes pegam e colocam sua marca, tá? Tem algumas fábricas lá na China que fabricam esse torno. É um projeto. Esse torno é um projeto antigo, né? Ele tem mais de 20 anos. Ele foi uma febre lá nos Estados Unidos, porque eles vendiam nessas lojas que vendem ferramenta chinesa, né? E muita gente que trabalhava com marcenaria lá viu a oportunidade de poder ter um torno em casa. Então esse torno vendeu muito lá. Tanto é que até as revistas especializadas lá em usinagem começaram a falar muito de mini torno, né? A ponto até de muito assinante dessa revista reclamarem que eles só falavam de mini torno. Então foi uma febre muito grande, tem muita gente que tem esses tornos lá porque era muito barato lá. Então pessoal, vamos nos ater só aos equipamentos que são vendidos aqui no Brasil. Eu só queria mostrar uma exceção, que é esse torno da linha superior, né, o de cima, o verde. Repare no cabeçote móvel dele, é muito mais parrudo, tá? É um mini torno mais caro que tem lá que vem com essa opção, tá? Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil todos são vendidos com um contraponto móvel mais simples, né? Que é bem chato de ajustar. Mas vamos lá para as características desse equipamento. Aí só mais um detalhe, CJ0618 é o nome da família. Então, por exemplo, qualquer peça que vocês precisarem para esse torno, se vocês jogarem esse modelo, você acha lá no AliExpress. E eles vendem de tudo mesmo. Eles vendem o barramento, eles vendem o fuso, carros, motor, correia, engrenagem, luneta, tudo tem lá, né, se você procurar por essa designação, tá? Então vamos falar das características desses tornos, tá? Então as características comuns que todos eles têm e são iguais, tá? Primeiro é um motor, tá? O motor desses caras é tudo motor de corrente contínua com escova de carvão, tá? O que significa? É um motor menor, ele consegue entregar uma potência alta, né, no motor menor, e esse tipo de motor ele exige um controle, né, eletrônico, tá? Então todos esses tornos, para não ter que ter um controle de velocidade mecânico, né, e poder ser menor e mais barato, eles optaram por colocar uma placa eletrônica aqui dentro que controla o motor através de potenciômetro, tá? É um conforto, né? Você não precisa ficar parando o torno para mexer em alavanca para trocar velocidade ou parar para trocar correia e modificar a velocidade, mas tem um inconveniente que é uma peça eletrônica. Então ela tem uma chance maior de dar defeito do que uma peça mecânica, tá? A vantagem é que o motor de corrente com escova, o motor de corrente contínua com escova, a placa de controle não é tão cara nem tão avançada, né? Não é uma placa tão muito complicada.
A outra característica desse torno é ele tem 350 milímetros entre pontos, todos eles, tá? Todos os modelos. Então é mais ou menos aqui 350 milímetros ou 35 centímetros. Tá? É lógico que o contraponto vai influir no quanto você consegue, tá? Então, se eu colocar um contraponto aqui, dependendo do tamanho do seu contraponto, ou se for um contraponto rotativo, ele vai comer mais espaço desses 350, tá? Mas você também pode tirar a placa e colocar uma placa de arraste e você consegue até mais de 350 milímetros, tá? E ele possui uma passagem no eixo árvore, tá, de 20 milímetros. Isso significa que você pode pegar, por exemplo, esse aqui é um tarugo de aço comprido, então você pode passar ele aqui dentro, ele sai pelo outro lado e você consegue usinar a sua ponta. Uma outra característica desse torno é o curso do carro transversal, tá? Que é esse carro aqui, que é o quanto a ferramenta, né, o avanço da ferramenta contra a peça. Todos eles são 65 milímetros, tá? Então assim, você não precisa avançar com ele mais do que o centro da peça, né? Porque você vai fazer todo o trabalho do lado de cá. Tá? A não ser que você queira colocar um adaptador de fresagem aqui e tudo, aí o 65 milímetros pode te limitar. O meu eu aumentei um pouco em direção ao operador, tá? Trocando o fuso e o batente aqui dele, eu rolamentei tudo. Eu tenho até um vídeo explicando como é que eu fiz essa modificação, tá? Eu vou deixar o vídeo aí para vocês. Eu aumentei um pouco ele na minha direção, tá? E também até na direção oposta eu aumentei através do fuso. O outro curso que esse torno tem é o curso do carro superior ou carro composto. Esse aqui é realmente pequeno. Ele vem de fábrica com 35 milímetros, o que não é o suficiente para você usinar, por exemplo, um cone Morse. Tá? O que eu fiz? Eu acabei adicionando novos parafusos aqui para aumentar a pressão e consegui. Então, com ele eu consegui fazer um cone Morse bem curto. Acho que ele tem 58 milímetros, mas é o que é o suficiente para entrar no contraponto desse torno, tá? Na verdade, é até melhor que ele seja curto, porque alguns contrapontos eles são muito compridos e você perde espaço. Então, normalmente eu serro todos os meus para poder ganhar mais espaço no canhão aqui no mangote dele, tá? Então, assim, adicionando os parafusos, dá para fazer o cone Morse 2 nele, tá? Uma outra característica desse torno é a quantidade, a distância, né? O tamanho, o diâmetro da peça que você consegue prender aqui no torno. O máximo dele são 180 milímetros, tá? Então, a parte mais do que isso, ele vai bater no barramento do torno e você não vai conseguir usinar. Não dá para prender, por exemplo, um disco de freio. Você não consegue dar passo em disco de freio nesse cara, tá? O cone Morse dele aqui no cabeçote móvel é um cone Morse 2, que seria esse cara. E atrás da placa, né, tirando a placa, você consegue colocar um cone Morse 3. Tá? Essa aqui é a diferença de tamanho deles. Tá? Então todos esses mini-tornos vêm com cone Morse 2 desse lado e cone Morse 3 do lado do cabeçote fixo. O barramento desse torno ele tem um prisma só, tá? Então ele só tem um prisma do lado de cá, que é essa elevação, tá? Alguns tornos têm dois prismas, tem um prisma aqui e um prisma desse lado, tá? Esse aqui só tem um. Tá? O barramento dele não é temperado, apesar que eu vou colocar a foto aqui para vocês. O meu vem com uma etiqueta colada, essa etiqueta aí, falando que ele tem tratamento térmico. Eu não sei o que significa, tá? Não fala que é temperado, mas eu já passei uma lima num pedacinho lá do início, né, onde o carro não passa, e a lima tirou o material do mesmo jeito. Então, assim, eu não sei o que significa esse tratamento térmico, tá? Então, eu considero que esse projeto, nenhum deles vem com barramento temperado. Pode ser que deu alguma leve endurecida no ferro fundido, mas eu não considero ele temperado. Uma outra característica é o castelo que vem nele, tá? É um castelo aqui para você colocar uma ferramenta aqui de no máximo 3/8. Você precisa ter o espaço para poder calçar ela e centralizar, tá?
O meu eu troquei por um de troca rápida, então nele eu consigo usar tranquilo a ferramenta 12x12, né? Uma outra característica desse projeto de torno são os rolamentos, que vem aqui dentro do cabeçote fixo, tá? Então ele tem um rolamento aqui na frente e um rolamento aqui atrás. Todos eles vêm com rolamento de esfera, tá? Que é um rolamento que não é projetado para esse tipo de esforço, que é o esforço nessa direção. Ele é projetado para velocidade e esforço, né, em cima dele, e não de forma axial. Então eu troquei o meu para o rolamento cônico, tá? Eu tenho um vídeo aqui mostrando todo o processo de troca do rolamento e aumentou muito a capacidade do torno. Então assim, eles colocam esse rolamento para baratear, tá? Dá para usar, dá, mas você vai tirar menos material por passe, tá? Ele vai vibrar mais, tá? Então com o rolamento cônico ele fica bem melhor, tá? Mas todos eles vêm com rolamento de esfera. Quando eu tirei o meu, eu vi que o rolamento de esfera que fica aqui na frente tinha uma indicação de ser P5, né? Ou seja, P5 indica que aquele rolamento ele tem um grau de precisão muito maior do que o rolamento padrão, tá? Mas eu não sei se dá para confiar naquela inscrição P5 que vem dentro dele. Mas de toda forma eu troquei por cônico. Aí eu coloquei cônico padrão. Existe o cônico P5 também, só que o preço dele é muito caro, né? Eu paguei R$ 48 em cada rolamento cônico e eu acho que eu cheguei a ver o P5 dele era 200 e tantos reais cada rolamento, tá? Porque tem um nível de precisão muito maior. Então eu coloquei rolamento cônico, que é o mesmo que é usado em roda de carro. Bom, quanto à rosca, esses caras todos eles vêm com fuso com passo de 1,5 milímetro, tá? E faz rosca métrica, tá? Não é um torno feito para rosca em polegada. Dá para fazer? Dá, mas você vai fazer rosca com um erro. Então a cada centímetro de rosca, os fios vão estar deslocados um pouco de onde eles deveriam estar se você tentar fazer em rosca em polegada. E eu estou preparando um vídeo com as instruções para fazer rosca em polegada nele com um erro tão baixo, né? Vai ter erro, mas um erro tão baixo que passa a ser descartável, né? Você não precisa preocupar com ele, pode desconsiderar o erro, tá? Eu devo soltar ele aí mais para frente, que eu estou fazendo as tabelas todas, testando tudo para já deixar tudo mastigado para vocês. Vamos para as características agora que cada fabricante tem, as diferenças entre eles, tá? Não são muitas, tá? A primeira é questão de preço, tá? Eu comprei o meu Forte G, esse FG001, por R$ 3.500 há um ano e meio atrás. O Manrod, ele estava 6.400, tá? Então eu coloquei uma classificação aqui de preço, tá? O Forte G é o mais barato, tá? Depois vem o Nagano, depois vem o Manrod MR301 e por último o Strom, tá? Ele é o mais caro de todos, tá? Bom, quanto ao motor, todos eles vêm com motor de 550, exceto o Manrod MR301, que ele vem com um motor de 350 watts, tá? Quanto à tensão de alimentação, o Forte G ele vem com 127, só a opção de 127 volts. O Strom ele vem com as duas opções e o Manrod e o Nagano ele só vem com a opção de 220 volts, tá? Para mim aqui foi melhor 127, porque aqui na minha oficina eu ainda não trouxe as duas fases para ligar o 220 aqui, tá? A placa dele, realmente a placa é uma coisa que pesou para mim, tá? Então como o Forte G já vinha com a placa de 100 milímetros, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Essa é a placa, tá? Então a placa de 100 milímetros é o tamanho aqui da placa, tá? O diâmetro dela. Não significa que ela vai pegar uma peça de 100 milímetros, né? Mas quanto maior a placa, maior a capacidade de prender uma peça. Então você pode prender ela aqui dentro, você pode, se for uma peça furada, você prende usando as garras externas e você também pode trocar as garras que ele vem com outras mandíbulas, né? Que você troca para inverter e prender peças externamente pelo lado externo, tá? Então é bem interessante, tá? Então esse cara aqui vem com uma placa de 100 milímetros, o Strom também. Agora o Manrod e o Nagano vem com placa de 80, tá? Eles podem alterar, tá, pessoal? Os próximos estoques podem chegar diferentes, enfim. Isso aí tem o que eu sei atualmente deles, tá?
Mas o fabricante pode mudar, né? O importador pode mudar isso aí e trazer alguma coisa diferente. Bom, pessoal, falar de engrenagens, tá? O modelo Forte G e o Marrod, ele vem com engrenagens de plástico, tá? Então, aqui dentro tem duas engrenagens, uma no eixo árvore e outra no eixo do motor, que recebe a tração do motor, né? Que são essas engrenagens aqui, tá? Elas são de poliacetal, tá? Então ele vem com a engrenagem poliacetal dentro aqui do cabeçote, e as engrenagens que tem aqui para avanço, né, que são quatro engrenagens, as menores de 20 dentes, elas são de metal. Só a única engrenagem que é de metal, mas ela é conjugada com uma engrenagem de plástico, tá? Então, estão todas de poliacetal. Nos outros vídeos eu falava, acho que achava que era nylon, mas não, são todas de poliacetal, tá? E ele vem também com um jogo de engrenagem de poliacetal, tá? Essa caixinha aqui não vem, tá? Esse suporte, vem só as engrenagens soltas. E essas são engrenagens para fazer rosca, tá? Então, o único que vem com engrenagens de metal todo ele é o Nagano, tá? Mas tem um porém. Quem acompanha o canal, eu já viu que eu coloquei engrenagem de metal no meu. Eu comprei essas engrenagens, troquei, usei por 2 minutos, desliguei, desmontei tudo e voltei com a de plástico. Por quê? Porque eu uso meu torno em apartamento. Eu só tenho tempo de usar à noite e nos finais de semana. Então eu não, para mim o barulho é muito importante, o ruído. E as engrenagens de plástico praticamente não fazem barulho nenhum, enquanto as de metal fazem muito barulho, tá? Então eu tô até com esse jogo aqui que eu não, se alguém até quiser comprar esse jogo de metal, me chama lá no Instagram, no direct, que a gente pode até negociar para vender, porque eu não vou usar. Eu até comprei outro, mais um jogo de engrenagem de plástico para deixar de reserva aqui. Eu não vou voltar para as engrenagens de metal. Já o Tornistron, eu não achei manual dele falando se ele vem com engrenagem de plástico, metal, não achei muita informação. Até o site deles, né, da própria Stron, a página onde fala de torno está fora do ar. Então eu não consigo, a gente não consegue, eu não consegui maiores detalhes sobre esse equipamento, tá? Bom, uma outra diferença que eu vi nesses tornos é que é o indicador de rosca, tá? Isso aqui é uma ferramenta é um acessório muito legal que te permite fazer rosca sem fazer reversão nesse torno. Então você trabalha só, chegou no final da rosca, você desengata, volta manualmente, engata de novo quando o indicador mostrar a posição certa de engatar. Então você consegue fazer a rosca precisa sem perder, tá? Usando esse indicador. O único que veio com indicador, que eu vi que vem com indicador, é o Forte G. Pode ser que eles mudem em próximos slots e tudo, mas o único que eu vi que tem é o Forte G. Mas também não é um problema. Você consegue achar na China, eu vi esses dias por R$ 128. O indicador mais as duas outras engrenagens que vem com ele para poder fazer a troca entre roscas, tá? Então eu acho um acessório legal. Hoje eu só uso rosca métrica, né? Com isso eu não uso reversão para fazer rosca métrica, porque é muito melhor. Isso aqui realmente é muito bom. Eu vou fazer um vídeo, tem alguns vídeos aí na internet, você pode procurar aí por rosca sem reversão, tá? Que ensina a usar, e eu vou fazer um também mostrando para vocês como é que é o funcionamento disso, tá? Bom, uma outra característica desse torno é o indicador de RPM, tá? Somente o Nagano que não tem. Todos os outros têm esse indicador que te ajuda a ver aí, ó, qual é a RPM que o torno está funcionando, tá? Eu acho bem interessante, é um diferencial. Apesar também que você pode adaptar um medidor de RPM dentro do torno se o seu não tiver. Não é algo, né, extremamente difícil de fazer. Bom, vamos passar para uma segunda família que é só mais para informar que existe mesmo, porque é uma família de tornos que não tem muita opção no Brasil e eu não sei porquê, tá? Que é a família WM210. Eu só achei dele aqui no Brasil atualmente da Strom. Na Europa se vende muito desse equipamento lá, porque ele é muito parecido com a família CJ, mas ele tem alguns diferenciais, principalmente a questão do tamanho da peça que você consegue colocar na placa, né? A distância do centro até o barramento. Ele tem 210, ou seja, é 3 centímetros maior do que a família CJ, o que no mini torno é bastante coisa, tá?
Eu acho que dos mini torno é o que tem a maior capacidade. Quase daria para dar um passe em um disco de freio pequeno, né? Eu já vi disco de freio de 220 milímetros, né? Mas mesmo assim não é um caso, né? Quem tem uma pequena oficina aí, uma oficina automotiva, não vai conseguir fazer esse tipo de serviço. O resto, a diferença dele para a família CJ é que ele faz rosca métrica e polegada, mas somente direita, tá? Enquanto a família CJ faz rosca métrica só, mas faz rosca esquerda também. Tá? Então essa família WM só faz rosca direita. Eu imagino que dê para fazer uma adaptação também para que você consiga fazer rosca esquerda utilizando ali duas engrenagens. Tá? Ele tem um pouco mais de curso transversal, do carro transversal é 75, tá? E o resto é idêntico, tá? Ele tem cone Morse 3 no fuso e no cabeçote móvel, né? E eu imagino que o barramento dele também não é temperado. Esse Strom ele tem 600 watts, tá? Motor de corrente contínua com escova, tá? Eu coloquei uma interrogação, mas eu acho que ele é com escova. As engrenagens dele eu não sei o que é. Rolamento, eu imagino que seja rolamento cônico já, tá? Mas eu não tive como confirmar. Ele tem apenas um prisma, tá? Igual a família CJ. E como todos os outros, tá? Todo o torno que eu falar aqui ele não vem com luneta móvel e luneta fixa, tá? Vocês têm que comprar a parte. E existe uma questão, eu tenho quase um ano e meio aí que eu tô com o meu torno e eu sempre monitoro, mas eu nunca vi essas lunetas aqui no Brasil em estoque. Você vê os anúncios, mas nunca tem estoque, tá? Então todos o WM e o CJ eu não acho aqui para comprar. Lá no AliExpress você acha a luneta dele, mas aqui no Brasil eu nunca achei. Tá? Então eu resolvi colocar ele aqui só para exemplificar. Quem sabe aí no futuro a gente receba aí alguns fabricantes, né, alguns distribuidores tragam esse modelo para o Brasil. Bom, agora é o Option, tá? O Top Tech, a família Option. O que é a Option? A Option é uma empresa alemã que fabrica seus tornos lá na China. Tá? Eles fabricam equipamentos bem mais elaborados, com controle de qualidade muito melhor. E a TopTech faz parte desse grupo de empresas. Então aqui no Brasil eles oferecem o Tanner 180. Esse era o cara que eu queria comprar. Tá? Quando eu resolvi comprar o torno, eu falei, cara, é esse que eu tinha escolhido. Mas como eu falei, ó, só vou comprar depois que eu me mudar. E eu demorei para me mudar, o dólar subiu de preço. Eu falei, ó, vou esperar o dólar cair. E o dólar não caiu, o dólar só subiu mais. Então o preço desse equipamento, que custava 4.900 quando eu comecei a olhar, hoje ele está 11 mil reais. Né? Não, está na faixa de 10 a 11 mil reais. Então daria com o que eu gastei no meu, daria para comprar 3, né, se eu comprasse este daí. Então, mas assim, esse aí tem todas as qualidades que eu queria de um torno, tá? Ele tem um motor de 600 watts, tá? A placa é de 100 igual, mas as engrenagens são de metal e não importa a questão do barulho porque ele não tem engrenagens dentro do cabeçote, né? O eixo árvore é tracionado por correia, então o barulho não seria um problema nesses caras, tá? O rolamento dele já vem com rolamento cônico, tá? É o 30206, é o mesmo que eu comprei para o meu, só que assim, eu olhei no manual do equipamento Option, que é vendido lá fora, e eles indicam lá que lá vem com rolamento P5, que é um rolamento mais caro. Eu não sei se o importador que trouxe para cá manteve os rolamentos P5, né, pelo menos na frente, ou se colocou um rolamento padrão, tá? Mas enfim, ele já vem com rolamento cônico que dá uma rigidez muito maior ali para a peça que você vai usinar. Tá? Ele vem com dois prismas, tá? Um na frente, um em cada lado do barramento. Faz rosca métrica e polegada, mas também somente direita, tá? Eu imagino também dê para fazer alguma adaptação fácil ali para ele fazer rosca esquerda. Tá? Ele é um pouco menor no barramento dele, o comprimento, ele é 300 milímetros, ele é 5 centímetros menor, né, entre pontas do que a família CJ e WM. Tá? A passagem no eixo dele é igual, tá? É igual a todos que eu já falei. O custo do carro transversal dele é um pouco maior que a família CJ, é 75. E o carro superior dele parece um carro muito mais bem construído do que os anteriores, tá?
e ele faz, e já vem com um curso de 55 milímetros. Então daria para fazer um cone Morse 2 mais curto aqui tranquilamente nesses caras, né? Você vê pela vista explodida dele que ele tem muito mais peças, ele é um torno muito mais complexo, muito mais bem construído, tá? O diâmetro do barramento dele também é igual, é 180 milímetros sobre o barramento, tá? O cone Morse dele é a mesma coisa. Aqui já tem um outro diferencial, que é esse aí o pessoal afirma categoricamente que o barramento dele é temperado, tá? Pelo que eu vi, o diâmetro máximo da ferramenta também é igual, é mais ou menos 10 milímetros ali no castelo que vem, né, original, e ele não tem indicador de rosca e não vem com luneta móvel e fixa, tá? Mas tem a vantagem, lá na casa do mecânico que distribui esse torno, né, que traz esse Top Tech, tem esses equipamentos, tem esses acessórios para vender com frequência lá. Se você tiver dinheiro e tudo, eu acho que vale a pena ir para esse, tá? Eu ainda não colocaria ele como um torno profissional, tá? Mas ele poderia caber para muitos profissionais, então seria algo ali semi-profissional. Mas para alguns profissionais é um torno que poderia caber sim no trabalho dele, tá? Não é um torno para oficina mecânica, nem de moto, nem de carro, tá? Talvez só se for fazer coisa pequena, mas não vai dar passe em disco, tá? Se for mexer com eixo, pequenas adaptações e tudo, talvez aí no mundo de motos, né? De oficina de moto, mas ainda é um torno pequeno, é um mini torno mesmo, tá? Bom, e agora vamos pro querido aqui do Brasil, que é o a família BV20L. Tá? Não vejo muito desse torno fora do Brasil. Parece que é quase uma exclusividade do mercado brasileiro. Eu vi poucas referências a esse torno lá fora. Tá? É um torno que eu compraria se eu tivesse uma casa. Se não fosse apartamento, eu talvez teria ido para algum modelo dessa família, tá? É um torno grande, é um torno pesado, né? Ele é mais de 100 quilos, tá? É um mini torno pesado, né? Ele vem com motor de 550 watts, corrente alternada, né, por indução. Aí esse aqui eu já falaria que poderia ser um torno profissional, porque o motor dele é um motor de indução. Esse tipo de motor dura muito, é um motor que faz pouco barulho, né, apesar dele ser grande e pesado, mais pesado, né, e maior do que o motor de corrente contínua. É um motor muito parrudo, né? E é um motor fácil de achar aqui no Brasil. Qualquer lugar você vai achar um motor desse aí, tá? Então ele não tem um controle eletrônico, né? A caixa, o cabeçote dele é todo banhado em óleo, todo o controle de velocidade é por engrenagens, tá? Então é um torno basicamente com controle elétrico, né? Você não vai ter um controle eletrônico nele, o que simplifica as coisas, né? É muito mais fácil estragar uma parte eletrônica do que uma parte mecânica, tá? Então a caixa dele é banhada em óleo, os rolamentos são banhados em óleo, tá? Então fica bem tranquilo. E ele é bem mais comprido, ele tem um entre pontas de meio metro, né, 500 milímetros. A passagem no eixo árvore dele é de 20 milímetros, igual a todos os outros anteriores, tá? Isso aí não muda. É uma pena, né? Se tivesse uma passagem um pouco maior, seria muito mais interessante, mas não tem, infelizmente não tem. O curso do carro transversal dele é bem grande também, 115. O do superior é o maior de todos, são 63 milímetros. O diâmetro de barramento dele é 200 milímetros, tá? Ou seja, é maior do que o VW, né? O WM. Mas eu acho que ele é um pouco maior. Esse aí é a medida do que é seguro você usinar, tá? O cone Morse dele é igual a todos os outros, então ele tem cone Morse 3 no fuso e cone Morse 2 no cabeçote móvel. Ele tem um prisma só e barramento dele sem têmpera, tá? O rolamento dele já vem com rolamento cônico e com a vantagem que ele também, o rolamento já é banhado em óleo internamente, né? Então você não precisa ficar colocando graxa nele de tempos em tempos. Ele não vem com a luneta móvel fixa, mas essas são mais fáceis de achar no mercado. E o rosca que ele faz é rosca métrica e polegada e somente direita, mas também dá para fazer adaptação. O Leandro Torneiro tem um vídeo lá onde ele faz adaptação, e tem vários, né, canais aí no YouTube onde você encontra o pessoal ensinando a fazer essa adaptação, tá?
Como eu disse, é um torno que se eu não tivesse apartamento eu teria optado por um BV20L. Tá? É um torno mais versátil, maior, ele é mais pesado. Tá? Tem uma construção bem rígida. E hoje ele é oferecido aqui no Brasil, vejo ele com 3 fabricantes. Né? Tem a Forte G, que oferece ele sob o nome BV20L. Tem a Bumafer e a Sodré. Tá? A Bumafer trocou o nome dele para TMB500. Tá? A Sodré manteve o BV20L. Em termos de diferença, eu não vi muita diferença entre esses modelos, desses distribuidores. Tá? A única diferença é a tinta ali e a logo da empresa, tá? Os decalques do torno. Tá? A única diferença que eu vi foi que o da Bonafé tem uma placa de 125mm, tá? O que já faz uma boa diferença. Né? Para um torno comprido igual esse e tudo, uma placa de 125 eu achei interessante, mas eu não conheço essa marca, nunca vi ninguém que tem esse Bonafé, nunca vi nenhum vídeo. Já vi vídeo de gente que tem o Leandro Torneiro, tem o Forte G, eu já vi vídeo de gente que tem o Sodré, mas Bumafer eu nunca encontrei. Tá? Mas ele tem essa vantagem, não sei qual é o processo de qualidade, se tem muita diferença entre um e outro. Tá? Mas esse é um torninho que eu indico, para quem tem espaço, tá? Eu indicaria comprar esse aí, porque já permite muito mais, uma diversidade de trabalho bem maior do que os mini tornos anteriores. Tá? Então essa seria a minha opção se eu tivesse espaço. Bom, aqui eu já considero que isso já não é mais um mini torno. Tá? Para mim isso é um torno pequeno. Tá? Quem mexe com torno grande vai olhar para até o V20L essa outra família e vai falar, não, esses aí são tudo mini torno. Tá? O BV20L, como eu tenho um dos menores, eu já acho que ele é um torno pequeno. Mas por efeitos práticos eu continuei chamando ele de mini torno aqui no vídeo. Mas esse aí para mim, esse aí já não é um mini torno. Tá? Ele é um torno pequeno. Tá? Pequeno assim, né? Porque o comprimento dele é bem grande. Tá? É um torno de 175 quilos. Então eu acho ele bem grande. Tá? Então esse aí, ele é vendido aqui no Brasil pela Forte G, chamado FG006BL250, tá? O BL é porque ele tem motor brushless, né? Que é um motor sem escova. É o único que eu vi oferecido com motor brushless. O que é um motor brushless? É um motor de corrente contínua com ímãs permanentes. A única diferença é que ele não tem escova e ele precisa de um controle eletrônico mais apurado, tá? Então a placa de controle é mais apurada. Onde a gente vê esse tipo de motor? A gente vê ele em algumas furadeiras da Makita, da DeWalt e tudo, que hoje em dia já estão vindo com esses motores. Eles são mais eficientes, consomem menos energia, conseguem velocidades mais altas, conseguem um controle muito melhor. Ele é usado em drones, né, que precisa ter um controle muito apurado, né, de velocidade. Então o motor de drone ele é um motor brushless. Tá? Então assim, é o que tem de mais moderno aí em termos de motor para controle eletrônico. Tá? Então no futuro próximo aí, todas as ferramentas elétricas devem começar a partir para esse motor sem escovas, tá? O brushless. Tá? Bom, ele tem uma placa de 125, as engrenagens são de metal, o rolamento pelos manuais da Forte G não dá para saber se é cônico, tá? Mas pelos similares que tem no mercado, sim, é um rolamento cônico. Tá? Ele tem prisma duplo, tá? Faz rosca métrica e polegada esquerda e direita padrão, não precisa mexer com nada. Ele tem essas alavancas na frente onde você faz a inversão. Né? O meu Forte G, o mini torno, ele faz a modificação numa alavanca atrás. Esse aí é tudo já na frente. Ele tem um entre-ponta de 750mm, é bem comprido. Tá? A passagem no eixo árvore dele já é de 26mm. O custo do carro é de 115, o carro transversal. Do carro superior a 70, tá? É o maior de todos até agora. O diâmetro no barramento dele é 250. Aí existe ali, parece que o manual fala que o máximo tem que ser 230, né? 250 é o que cabe. Tá? Mas enfim, esse aí, em tese, você já conseguiria dar passe em disco de freio, tá? De alguns veículos, né? Não todos. Tá?
Então um disco de freio de 220 mm você conseguiria dar passe nele, teoricamente. Tá? O cone Morse dele é o cone Morse 4 no cabeçote, né? Até por isso o eixo de passagem dele é de 26 mm, né? Porque aí ele já passa para o cone Morse 4. Né? Quanto maior você aumenta o eixo de passagem, maior tem que ser o cone. Né? Então, torno que tem cone Morse no cabeçote e tem uma passagem grande, ele pode ter o cone Morse 5, né? Enfim. No cabeçote móvel, ele é cone Morse 2 igual aos outros. Tá? Ele tem o barramento de ferro fundido e o diâmetro máximo é de 20 mm. Tá? Tem que confirmar isso é o diâmetro máximo da ferramenta que você consegue colocar no castelo. Tá? Não é uma informação muito apurada, tá? Por isso eu coloquei interrogação. E ele não tem indicador de rosca. Tá? E também não vem com a luneta móvel e a fixa. Bom, aqui com esse modelo eu já saí do que eu pretendia, porque eu não considero ele um mini torno. Tá? Mas muita gente pergunta se esses equipamentos que eu mostrei aqui servem para uma oficina, servem para uma oficina de moto, servem para uma oficina de automotiva, de carro. Eu acho que não servem, cara. Se você tem uma oficina mecânica e esses caras aí não te atendem, né, não forem te atender, eu aconselharia você ir para um torno usado. Tá? Seja os menores, igual um Joinville, né, um TM-127, um Rissulense, né, eu aconselho a partir com um torno usado, porque os novos chineses e grandes, eles são muito caros. Tá? Então, pelo preço de um novo, você acha que você consegue achar um torno industrial que seja mais barato aí no mercado usado. Tá? Apesar que assim, o preço dos usados parece que subiu bastante. Eu não conheço muito, né? Eu não conheço quase nada de tornos usados. Tá? Mas eu vejo o pessoal falar muito bem desse Joinville, que é pequeno, mas tem uma capacidade grande, 254 mm sobre o barramento e 600 entre pontas. Tá? Eu não tenho mais detalhes desses caras e são tornos bastante procurados no mercado esses dois. Mas não precisa ficar limitado. Se tem uma oficina mecânica, você pode ir atrás de um Imor, de um Nardini, mesmo que ele não seja muito grande. Tá? Mas esse aí é o meu conselho. Oficina de moto e carro, né? Pode partir para acho que um mini torno não seria o ideal não. Se você mexe com qualquer outra coisa que seja menor, um mini torno é legal. Pode ser que ele supra as suas necessidades. Tá? Então pessoal, esse aí é a minha contribuição aí para ajudar vocês aí na escolha da compra de qual equipamento você precisa. Tá bom? Qualquer dúvida aí, coloca no comentário. E obrigado aí por assistir até aqui. Valeu e até mais.